Graça e paz, boa noite para você. Vou deixar uma reflexão da palavra de Deus, tá certo? Ouça e que Deus possa te edificar. Mateus capítulo 13, eu só vou ler o primeiro verso, tá? E a gente vai, então, fazendo uso de algumas partes no tempo que nós temos. Mateus capítulo 13, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Isso mesmo. Todos nós sabemos que era um método muito comum de Yeshua falar por parábolas. As parábolas elas já eram uma herança também da própria cultura judaica. Então era muito comum naquela época se falar por parábolas. Na parábola do semeador, nós encontramos o quê? Jesus saindo de casa e se assentando às margens do lago de Genezaré, as multidões ali afluindo para ouvir suas palavras, sua mensagem. E como eram muitas pessoas ali, Jesus vai subir num barco, né, vai pedir, né, para que o barco se afaste um pouco e vai fazer daquele barco um púlpito, uma espécie de púlpito, e a partir de então dali ele vai se dirigir às pessoas. Jesus certamente podia ver dali de perto as plantações de trigo, por exemplo. Ele vai se utilizar, né, da agricultura, do trigo e de tantas outras figuras e vai transmitir por meio dessas figuras de modo claro, de modo caloroso, muitas verdades, né? Muitas verdades, e essas verdades vão estar diretamente relacionadas a atividades que o próprio Cristo vai tratar nas parábolas, dentre elas a que nos interessa aqui, a parábola do semeador. Né? A linguagem usada nessa parábola, diga-se de passagem, era uma linguagem muito comum de todos aqueles que estavam ouvindo Yeshua, tá certo? Era uma linguagem familiar, né? Então, de um caráter majoritariamente camponês. Vamos lá. Na parábola do semeador, ele diz que o semeador sai para semear, e ele vai dizer que enquanto ele sai para semear, uma parte da semente vai cair em 4 partes, em 4 solos. É interessante que ele fala uma parte da semente, né? Eu me lembro que numa revista da CPAD de muitos anos atrás, um comentarista, que eu não me recordo o nome agora, ele teceu um comentário que até hoje eu guardei na mente. Ele disse que é uma única semente que é repartida em 4 partes. Ele fala então do poder da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem única. E eu achei esse dado interessante. Então ela vai cair em 4 solos. A primeira cai à beira do caminho, ou seja, a parábola vai falar que o semeador vai sair lançando suas sementes e algumas vão cair à beira do caminho. Então a gente tem o que? A gente tem uma espécie de alegoria. Né? Isso vai diretamente estar relacionado ao coração humano. A gente vai ver que uma semente que cai à beira do caminho, cai na borda de um solo ali pisado, de um solo endurecido, né? E consequentemente ela não vai encontrar guarida, ela não vai penetrar nesse solo, então isso vai deixar, de certa forma, essa semente exposta, e como haviam abundantes aves naquela região, as aves vão se apropriar das sementes que caíram ali. Mateus 13,19 diz: Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado
no coração, né? Ou no seu coração. Isso é o que foi semeado ao pé do caminho. Está no versículo 19 do capítulo 13. Então, Jesus Cristo se dirige a quem? As pessoas que não entendiam o Evangelho. Elas não compreendiam porque a mensagem não seguia uma lógica religiosa dentro dos parâmetros que eles julgavam conhecer naquela época. A mensagem de Jesus ela dizia respeito ao reino, que era de origem espiritual, falava de uma libertação interior. A ideia era que o homem era modificado em seu caráter, isso está diretamente relacionado a uma nova prática de vida, uma prática que é baseada no amor ao próximo, né, no amor aos inimigos e mesmo aos perseguidores, por assim dizer. E esse era um discurso que era rejeitado por muitos. Muitos não compreendiam, não era interessante para aquelas pessoas ouvirem esse discurso. Eles esperavam um Messias que enobrecesse suas vidas materiais, levasse o reino de Israel a uma potência dominadora naquela época. Então, essa não era uma mensagem muito atraente. Eles ouviam de mau grado, não tinham uma disposição de aceitar essa mensagem, de entender essa mensagem, endureciam os corações e não se convertiam para que fossem curados. Jesus vai dizer que neles estava se cumprindo a profecia de Isaías, né? Ouvindo ouvireis, não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. E ele vai dizer porque o coração desse povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Né? Então, a primeira vai cair entre os espinhos. A segunda vai cair no solo pedregoso, um solo rochoso. O mestre está se referindo aí às pessoas que vivem o evangelho de forma superficial, uma semente que nasce muito rapidamente, mas ela não tem raiz profunda, ela não consegue ter contato com água. Então, por não ter água suficiente, ela vai ser queimada pelo sol, por não ter raiz profunda também. Né? Jesus Cristo vai dizer que a ausência dessa profundidade vai fazer com que se torne infrutífera. A água é símbolo da palavra, limpa, rega as nossas vidas e raízes espirituais. Muitos se enganam num evangelho que propõe situações cômodas e superficiais e etc., né? Mas que não glorificam a Deus e infelizmente eles não entendem com profundidade a palavra de Deus. Outra vai ser semeada entre os espinhos, né? Recebem a palavra, recebem o chamado, mas eles vão alegar que precisam resolver algumas coisas antes de viver para Deus, antes de entregar suas vidas para Deus. Eles conhecem a palavra, mas diante das tentações, diante das ofertas mundanas, diante dos prazeres oferecidos, das facilidades, diante dos atalhos, eles vão sucumbir, vão ser sufocados pelo pecado. Eles não conseguem rejeitar e renunciar a uma prática de vida pecaminosa. Por fim, aqui cai em boa terra, né? Estou correndo pela questão do tempo que eu tenho. A que cai em boa terra é aquela que eles vão entender o Evangelho, vão entender a boa nova de Deus que estava no próprio Cristo, semeador por excelência, que veio para reconciliar o homem com Deus, não imputando os seus pecados, mas fazendo pecado no lugar desse homem. Então, essa semente vai cair em boa terra, vai dar fruto a 100, a 60 e a 30 por um, como diz o texto bíblico. Né? Mateus 3,23 vai dizer que o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto a 100, a 60 e a 30 ele vai produzir. A mensagem do amor de Deus ao próximo é recebida nesse coração com alegria, eles são humildes de coração, aptos para aprender, andam em mansidão, em paz, né? E aquela palavra então vai repercutir efeito na vida dessa pessoa. Espero que você seja essa pessoa. Espero que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração. Eu encerro a minha fala citando Hebreus 4,12. Porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que a espada qualquer de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Medite, a semente está sendo semeada no seu coração. Eu espero que o seu coração seja boa terra. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.